Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre notação científica, sistema de equações e funções do primeiro grau. Essa aula é importante para você que está no segundo ano do ensino médio e precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva, temos aulas, vídeos novos aqui praticamente todos os dias. E eu peço também a você que compartilhe para que outras pessoas também, seus colegas, seus amigos, possam conhecer o nosso canal e nós possamos expandir esse trabalho, ok? Então vamos lá? Falando sobre notação científica, nós temos o seguinte, ó. O que é uma notação científica e para que serve? Nós temos números muito grandes e também temos números muito pequenos. Então, a notação científica serve para que nós possamos diminuir esses números, ou seja, fazer uma leitura melhor, uma forma melhor de leitura desse número e também para que possamos ter uma forma melhor de escrita, facilitar a nossa escrita e facilitar também a nossa fala desse número. E para que possamos ter uma notação científica de forma tranquila, nós precisamos conhecer a chamada regra geral. E o que a regra geral nos diz? Que nós temos um número vezes 10 elevado a um expoente, onde esse número nada mais é do que um termo, onde nós temos o dígito lá que vai de 1 até próximo ao número 10. E nós temos 10 elevado a n, onde esse 10 elevado a n é o termo exponencial, e a base desse termo exponencial é sempre de valor 10. Aqui eu coloquei dois exemplos para que nós possamos resolver e entender esses conceitos. O primeiro deles é o exemplo 378. Então, como que nós iremos fazer? 378 inteiros, a vírgula está aqui, após o 8, não é isso? Então, nós vamos fazer a vírgula andar duas casas. Nesse caso, vai ficar 3 vezes 10 elevado a, se a vírgula andou duas casas, 3 elevado a 2. 3 vezes 10 elevado a 2. É importante você entender o seguinte, que sempre que o número for maior que 1, o expoente será positivo na notação científica. E eu vou mais além para facilitar para você. Sempre que você fazer a vírgula andar casas para a esquerda, você sempre vai ter o expoente positivo, ok? Por exemplo, também, eu tenho aqui ó, o número 1000. Vamos colocar esse número em notação científica. A vírgula está aqui, após esse zero. Então, vai dar 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 1 vezes 10, andou 3 casas, elevado a 3. Andou 3 casas para a direita ou para a esquerda? Andou 3 casas para a esquerda. Então, elevado a 3, positivo. Ok? Outra coisa importante também aqui, ó. Sempre que eu tenho 1 vezes qualquer número, 1 vezes 10 elevado a um determinado número, o 1 ele não precisa aparecer. Agora, é necessário aparecer se fosse o 2, o 6, o 8, ok? Mas o número 1 em si, ele não precisa aparecer. Se fosse 1,6, 1,8, aí sim. Como é apenas o número 1, eu posso escrever então 10 elevado à terceira positivo, que também está correto. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Agora eu vou pegar como exemplo o número 0,025, o 0,025, esse número decimal aqui. Perceba que a vírgula vai andar duas casas para a direita, ficando então 2,5 vezes 10 elevado a vírgula andou duas casas, então elevado a 2. Nesse caso aqui, sempre que o número for menor que 1, o expoente na notação científica sempre será negativo. Ou seja, se a vírgula andar casas para a direita, nesse caso o expoente será negativo. Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Outra coisa, por que 2,5 e não 25? Porque, no caso da notação científica, o número tem que ser igual a de 1, não é isso? Até próximo ao número 10. Perceba que se eu colocasse a vírgula depois do 5, formaria o número 25. Então, por isso que a vírgula vai ficar entre o 2 e o 5. 2,5 vezes 10 a menos 2. Outro exemplo, 0,001. Nesse caso aqui,
A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. 3 casas para a direita. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Também posso escrever apenas 10 elevado a menos 3. Então, isso é o que é importante a gente falar, nós entendemos sobre a chamada notação científica. Agora vamos falar um pouquinho sobre sistema de equações. Eu já coloquei na tela um exemplo para que nós possamos resolver. O exemplo diz assim, ó: Júlia fabrica bombons. Júlia fabrica bombons de chocolate para vender. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$ 450. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$ 5. E para fabricar um bombom pequeno, custa R$ 3. Júlia planeja fabricar 100 bombons. Qual é o sistema de equações que modela a situação descrita? Então vamos lá. Vamos entender o problema. Ela vai fazer bombons tanto pequenos quanto bombons grandes, ok? Então vamos chamar aqui, ó, esses bombons pequenos. Vamos chamar esses bombons pequenos de X, a quantidade, não é isso? A quantidade de bombons pequenos nós iremos chamar de X. E a quantidade de bombons grandes nós iremos chamar de Y, ok? A quantidade de bombons pequenos chamamos de X. A quantidade de bombons grandes chamamos de Y. E a questão fala o seguinte, ó, que se eu somar a quantidade de bombons pequenos que Júlia vai fazer, mais a quantidade de bombons grandes, essa quantidade total de bombons são 100 bombons. E o que mais nós temos? Quanto que ela vai gastar para fazer os bombons pequenos? Ora, para fazer os bombons pequenos, ela vai gastar R$ 3. Ok? Para fazer os bombons grandes, ela vai gastar R$ 5. Então, nesse caso, eu não sei quantos são os bombons pequenos, mas eu sei quanto que ela vai gastar para fazer. Então, nesse caso, vai ficar 3x. Ok? Mas, da mesma forma com os bombons grandes, eu sei que a quantidade é y. Eu sei que ela vai gastar R$ 5. Então, ela vai gastar no todo 5y. Agora, tanto pequenos quanto grandes, ela vai gastar ao todo o valor de R$ 450. Então, aqui está montado o nosso sistema de equações, ok? X mais y igual a 100, 3x mais 5y igual a 450. Agora, e se nós precisarmos resolver esse sistema de equações? Ora, para resolver esse sistema de equações, nós temos duas formas diferentes, ok? Podemos pensar de duas formas. Um deles é o método da comparação e o outro é o método da adição. Iremos fazer os dois para que você possa relembrar, para que você possa conhecer esses dois métodos aí. Então vamos, a princípio, anotar aqui o que nós encontramos, o nosso sistema de equações. O nosso sistema de equações ficou da seguinte forma: x mais y igual a 100, e o que mais? 3x mais 4y igual a 450. Então vamos lá. Pelo método da comparação, primeiramente. Então vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Comparação. Pelo método da comparação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escolher uma letra e nós iremos, então, a partir dessa letra, primeiramente nós vamos escolher uma equação, é isso? Vamos escolher uma equação aqui. Vamos escolher, aqui eu tenho a equação 1 e a equação 2. Nós vamos escolher a equação 1. A equação 1 está escrito x mais y iguais a 100. A partir dessa equação 1, nós vamos, então, isolar uma das letras. Pode ser a letrinha x ou a letrinha y. Vamos isolar x. X é igual a 100, y está positivo e negativo, menos y. E vamos, então, substituir na equação 2. Substituindo,
2. Vamos lá? Então, aqui eu tenho a equação 1 e eu vou substituir na equação 2. Equação 2. Substituindo na equação 2, em 2. Então, vai ficar 3. No lugar de x, vou abrir parênteses, vou escrever 100 menos y mais... Aqui não é 4, aqui é 5, né? Escrevi errado. Vou colocar, acertar aqui. Mais 5y é iguais a 450. Então, vamos lá. Processo matemático de resolução aqui, nesse caso, nós vamos multiplicar o 3 vezes 100, depois o 3 vezes menos y. Aí teremos 3 vezes 100, 300, mais vezes menos, menos, 3 vezes y, 3y, 3y mais 5y é iguais a 450. Olha só, 5y menos 3y vai dar 2y, é iguais a 450, menos, que a positivo vem para cá negativo, menos 300. 2y vai ser igual a 450 menos 300, é 150. Então, y sozinho é a metade, não é isso? De 150, que vai dar quanto? 75. Então, já achamos o valor de y, 75. E como que nós vamos fazer para encontrarmos o valor de x? É só substituir na equação 1, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Se x é igual a 100 menos y, nesse caso, então, podemos dizer que x é igual a 100 menos o valor de y que nós achamos, que é 75. X é igual a 100 menos 75, vai dar 25. Então, percebemos o quê? Que são 25 bombons pequenos e 75 bombons grandes, ok? E nós podemos escrever essa solução da seguinte forma, olha só. Podemos escrever assim, ó, solução 25, que é o valor de x primeiro, 75, que é o valor de y depois, ok? Então, esse é o processo que nós utilizamos para resolver a questão pelo método da comparação. Eu falei para você que são 2 métodos. Então, nós vamos ver agora o segundo método, a segunda forma de resolução, que é através da adição, ok? Então, acompanha comigo na tela aí. Vamos lá? Método da adição agora. Método da adição. Então, vamos lá. Primeiramente, escrever o sistema. X mais y iguais a 100. Para não esquecer dessa vez, vai ser 3x mais 5y, não é isso? Iguais a quanto? 450. Perfeito. Então, tá aqui. O que nós vamos fazer agora? No método da adição, a ideia é, você vai escolher o número, vai multiplicar a equação, uma das equações, para que elas fiquem com o mesmo valor, só que com sinal trocado. E, por exemplo, nós temos x mais y igual a 100, 3x mais 5y igual a 450. Então, a ideia é, como os de baixo são todos positivos, nós vamos multiplicar a equação de cima por um determinado número, que pode, nesse caso, ou eliminar o x ou eliminar o y. Qual que eu elimino? O que você achar mais prático. Nesse caso, está mais tranquilo para a gente eliminar o x, não é isso? Então, para eliminar o x, como eu tenho aqui embaixo 3x positivo, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 3 para poder facilitar as nossas contas. Então, vamos lá. Vai ficar da seguinte forma, ó, multiplicando a equação de cima por menos 3, toda ela. Então, nesse caso, teremos que a nossa equação vai ficar semelhante a essa que eu vou escrever aqui embaixo agora. Mais vezes menos é menos, 3 vezes x, 3x. Mais vezes menos é menos, 3 vezes y, 3y. É iguais a mais vezes menos é menos, 3 vezes 100 é 300. E embaixo vou deixar da mesma forma, 3x mais 5y
é iguais a 450. Eu posso, nesse caso, simplificar os valores de x, isso? E aí, depois que eu faço a simplificação, eu posso, então, somar os valores. Ó, 5y menos 3y, nesse caso, vai ficar 2y. É iguais a 450 menos 300, vai dar 150. Olha só, se 2y é 150, um y só vai ser 75. Mesmo valor que nós encontramos inicialmente, não foi? É isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, se eu tenho que x mais y, aqui na primeira equação, x mais y é iguais a 100, e y é igual a 75, então é só substituir. X mais 75 é igual a 100. Ou seja, x é igual a 100 menos 75. Então, quem é x? X é igual a 25. Ok? Tranquilo? E aí podemos, então, dizer que a solução do nosso problema é, abre chaves, abre parênteses, lembrando sempre, o primeiro valor é sempre o de x. Então, 25. E o segundo valor é sempre o de y, 75. Ok? Tranquilo? Então, tá bom. E aqui, nós então fechamos o que nós precisamos saber sobre a parte de equações. E antes de irmos para finalizar a nossa aula, falando sobre a função polinomial do primeiro grau ou função afim, eu vou pedir a você que você deixe o seu like para poder fortalecer e ajudar o nosso canal, beleza? E assim que terminar de assistir, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que mais pessoas também possam conhecer o nosso trabalho, ok? Beleza? Então vem comigo para a gente entender os conceitos agora, falando sobre a função polinomial do primeiro grau ou função afim. Primeira coisa importante, para que servem as funções? Ora, em nosso dia a dia, nós sempre estamos fazendo o quê? Comparando e relacionando, não é isso? Comparando e relacionando números e também grandezas e outras formas também. Então, como nós fazemos sempre essa comparação e essa relação entre números, grandezas e formas, surgiu então as chamadas funções polinomiais. Nós vamos falar agora sobre a função polinomial do primeiro grau, ou também conhecida como função afim. E qual a definição que nós temos? A definição é essa, que toda função polinomial do primeiro grau ou função afim é quando ela vier escrito nessa forma aqui, ó, ax mais b, ok? Na forma ax mais b. Outra coisa importante também, esse valor que acompanha x, que é o meu a, ele é chamado de coeficiente angular. E esse outro valorzinho aqui, ó, sai da frente, esse outro valorzinho que nós temos aqui, ó, que é o nosso b, ele é chamado de coeficiente linear. Então, nós temos aqui, ó, o coeficiente angular, que é o A, e o coeficiente linear, que é o B, também conhecido como termo independente, ok? E aí, nós podemos também dizer o seguinte, que toda função polinomial do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta, ok? O gráfico é uma reta. Isso aqui é importante nós sabermos, estarmos sempre ligados nisso aí. E outra coisa importante também é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, a seguinte função, f de x igual a 2x mais 3. Ou então eu tenho uma outra função, y igual a menos 5x mais 7. Eu quero que você entenda, compreenda aqui também o seguinte, ó, que todas as vezes que nós pegarmos uma função para resolver e você identificar que ela é uma função polinomial do primeiro grau, você já tem que saber de cara que o gráfico é uma reta. Só que, se o gráfico é uma reta, essa reta pode ser tanto crescente, quanto também pode ser o quê? Decrescente. O que vai indicar se a reta é crescente ou decrescente? É o coeficiente angular, ok? Se o coeficiente angular for maior que zero, ou seja, coeficiente angular positivo, a reta é sempre crescente. Agora, se a nossa função tiver coeficiente angular negativo, ou seja, menor que zero, a função ela é o quê? Decrescente, beleza? Então vamos lá. Só de olhar aqui, você já consegue perceber o seguinte, ó,
E na primeira, a minha função polinomial aqui, nós temos aqui, ó, que o nosso A, o coeficiente angular, ele é positivo. Ele é maior que zero. Então, essa função ela é o quê? Crescente. Aqui, o nosso coeficiente angular é negativo. Então, a função ela é o quê? Decrescente, ok? Então, vamos avançar e falar, então, sobre o estudo do sinal pela análise do gráfico aqui, ó. Vamos analisar o gráfico? Então, nós já falamos o quê? Que uma função, quando o coeficiente angular é maior que zero, a função ela é o quê? Crescente, igual nós temos aqui, ó, ok? Função crescente. Agora, se por acaso nós temos o coeficiente angular menor do que zero, a função ela é o quê? Decrescente. Olha o gráfico aqui, ó, função decrescente. Tranquilo? Vou parando por aqui essa aula. Agradeço por você ter assistido até esse momento. Peço a você que deixe o seu like caso você não deixou. Peço também a você que compartilhe se não é inscrito e você também se inscreva no canal. Vou deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, caso queira seguir, e até uma próxima aula. Tchau, tchau e fui!